Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Café das 15h15. Eu sou a Cris Siqueira Amaral, para você que é novo por aqui, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Esse café acontece toda segunda, quarta e sexta aqui no meu canal no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá, Cris Siqueira Amaral. E ele acontece então toda segunda, quarta e sexta, 3h15, aqui no meu Instagram. E se você ainda não me conhece, eu sou a Cris, eu sou psicóloga de formação, sou coach de saúde e bem-estar, wellness coach, também tenho uma especialização em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia. E também sou aromaterapeuta, mas antes disso tudo, eu sou mãe de 3, então eu venho trazendo esse café para vocês alguns assuntos, um conteúdo para que a gente possa ter mais bem-estar no nosso dia a dia, em questões aí que a gente pode estar batendo bola, conversando, tá bom? Vamos lá, são 15 minutinhos só e eu te convido então a pegar o seu café, o seu chá, para que a gente possa começar a fazer então esse nosso bate-papo. Se você está me ouvindo bem, manda um coraçãozinho ou manda um joinha para eu saber que o som tá tudo certo. Vamos lá? Pessoal, eu fiz uma enquete ontem perguntando, então, a situação era o seguinte: você tá andando numa rua e aí você para num brechó e você encontra uma lâmpada mágica. E aí, nessa lâmpada mágica, então você vai lá, esfrega a lâmpada e sai o gênio. E o gênio pergunta para você: eu te dou 2 opções. Você vai ser um super-herói da capa vermelha ou um super-herói da capa verde. Então, o super-herói da capa vermelha, ele ia lutar contra a fome, a pobreza, a injustiça e a violência. E o super-herói da capa verde, ele ia promover, então, a compreensão, a harmonia, a justiça, tá? E aí, então, eu pedi para que vocês pudessem escolher. E a grande maioria escolheu o super-herói da capa verde. E é muito legal isso está diretamente relacionado à nossa saúde mental. Não tem certo e não tem errado. E eu vou contar então para vocês qual que é a relação disso com a nossa saúde mental, tá bom? Então, gente, não sei se já aconteceu com vocês que você não está se sentindo bem e aí você procura um profissional e aí esse profissional faz todos os exames e fala assim: você não tem nada, mas você não está bem. Então, isso era um ponto para a gente começar a discutir, que a saúde, ela não é a ausência de doença, tá? É isso que a gente precisa entender e colocar todo esse nosso conhecimento para que a gente possa entender isso. Oi, pessoal que está chegando agora, vamos lá? A gente está falando um pouquinho aqui sobre saúde e ausência de doença, tá? Então, eu estava falando um pouquinho da enquete que eu coloquei ontem para que vocês possam entender, então, qual que é a diferença, tá bom? Então, gente, não significa que você não ter doença, você tem saúde. Principalmente, gente, quando a gente está falando aqui, tá? Eu tô falando de saúde emocional. Não tô falando de saúde física, eu tô falando de saúde emocional. Às vezes a gente não tá legal, e aí você não consegue entender o que tá acontecendo, e não significa que o quê? Eu não tenho um quadro, né, diagnosticado, não significa que você está bem. Então, é isso que a gente precisa dar um enquadramento, né? E aí, gente, voltando então à questão do super-herói, da capa vermelha e da capa verde, qual seria o melhor? Não tem o melhor. Os dois são bons. E os dois se referem à nossa vida. A gente precisa entender que nós temos esses 2 super-heróis dentro da gente e a gente usar então esses 2 super-heróis em equilíbrio. Vou fazer uma analogia com uma horta.
tá? E aí vocês vão conseguir entender bem o herói da capa verde e o herói da capa vermelha. Imagina que você tem um pedacinho de terra no seu quintal, e aí você fala assim, eu vou fazer uma horta aqui no meu quintal. Antes de começar a plantar o que você quer ali depois colher naquela tua horta, o que você precisa? Você precisa limpar o terreno, né? Você precisa ir lá, tirar todo o mato, toda a erva daninha, você precisa arar aquela terra, você precisa limpar, você precisa preparar aquele terreno. Então, quando a gente está tirando de ruim o que tem ali no nosso terreno interno, nós estamos agindo como o super-herói da capa vermelha. Acontece, gente, que você não vai colher o que você quer se você não plantar. Não adianta você querer colher alface, couve, espinafre, agrião, se você não for lá e plantar aquilo que você quer. Aí está o super-herói da capa verde, entende? Então a gente não vai conseguir ter verdadeiramente um bem-estar emocional se você não começar a agir para ter o que efetivamente você quer colher. Não adianta falar assim, eu quero ficar sentada aqui, quero que minha vida se resolva. Não vai funcionar, você tem que agir em função do quê? De colher o que você quer, de plantar para que você possa colher o que você realmente quer. Não adianta você querer, agora eu quero que, minha vida seja cor-de-rosa. Não funciona assim, até porque não tem, gente, essa vida cor-de-rosa que todo mundo quer. Então, isso é um ponto, gente. A gente precisa utilizar as duas capas na nossa vida em equilíbrio, tá? E algumas coisas que a gente pode fazer, então, da parte prática. Primeira coisa, gente, é que nós temos a tendência a usar a nossa capa vermelha muito e subutilizar a nossa capa verde. A gente tem a tendência, como a gente já vinha falando algumas vezes aqui, em olhar problema, em detectar problema, em ficar ruminando problema o tempo todo, e a gente esquece de cultivar as coisas positivas que a gente quer colher. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa repensar e refocar na nossa vida, né? Não adianta eu ficar lá colhendo, limpando a erva daninha no meu terreno se eu não planto nada, tá? Então, sim, o nosso cérebro é programado para ver problema, para proteger a gente, para que a gente possa sobreviver. A gente já sabe disso, já falamos em alguns cafés anteriores. Mas a gente precisa também o quê? Focar nas oportunidades, tá? E a oportunidade, gente, não acha que você tá lá na tua casa e de repente, ploft, cai uma oportunidade no seu colo. Oportunidade, gente, é como uma brisa. A gente tem uma intuição e sabe quando aquela oportunidade é uma coisa boa, mas a gente muitas vezes está tão focado nos problemas, que as oportunidades passam. Então, preste atenção, redirecione seu foco para que você possa estar aberto às coisas boas que chegam também. Aí você deve estar falando, Cris, mas a gente está no meio de uma pandemia, só tem coisa ruim. Será, gente? Será que só tem coisa ruim? Será que não é o teu foco que está muito nesse super-herói da capa vermelha e você precisa estimular, você precisa utilizar mais o seu super-herói da capa verde? A gente já tem isso, gente, dentro da gente, né? Então, presta atenção aonde você está colocando o seu foco, tá? E muitas coisas também, gente, que a gente fala assim, é só você se sentir bem o tempo todo. Não é isso a questão de ficar bem o tempo todo, né? Nós temos dias ruins, temos dias bons, mas, gente, é você o quê? Começar a equilibrar o seu mundo interno e o seu mundo externo, tá? Então, é esse equilíbrio que a gente está buscando
Não adianta só a gente ficar olhando o problema, buscando o problema tanto dentro como fora e esquecer de cultivar as coisas boas, de prestar atenção nas coisas boas, né? De ver o que está passando ao nosso redor, tá? Então, a gente precisa o quê? Ter esse equilíbrio entre esses dois super-heróis da nossa capa verde, da nossa capa vermelha, né? A gente limpar, sim, os problemas com os nossos super-heróis, né? Da capa vermelha, mas também cultivar, gente. Quando a gente está falando em cultivar emoções positivas, na psicologia positiva, se vocês quiserem, até deixa um comentário aqui embaixo, tá? Que eu posso abordar isso no próximo café. Tem uma pesquisadora, uma das fundadoras, na verdade, da psicologia positiva, que chama Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte. Ela montou toda uma teoria que chama Broad and Build, tá? Ou seja, a hora que a gente se abre para coisas boas, a gente tem muito mais chance de construir coisas melhores. Por quê? Porque a gente tira essa carga de negativo, tá? Então, se vocês quiserem, né, deixa um comentário, deixa alguma pergunta aqui, que eu vou ter um prazer imenso em responder para vocês, tá? E, obviamente, não podia deixar de falar como os nossos óleos essenciais podem ajudar a gente nesses momentos, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas. Primeiro é o Adaptive, que é um óleo excelente, gente, ele é um mix, na verdade, de óleos essenciais, tá? E ele tem laranja, ele tem alecrim, então você pode inalar uma gotinha, né? Fazer algumas respirações bem profundas, tá? Porque ele ajuda a gente a ter lidar, né, com todo esse ambiente de estresse, para que a gente possa estar mais aberto, para mudar o nosso foco de lugar, para a gente poder estar aberto ali às oportunidades, às coisas boas que também estão acontecendo na nossa vida. Ele diminui, né, ajuda a gente a lidar melhor com o estresse, tá? Só toma cuidado se você tem pressão alta, tem alguma questão com a pressão, não utilize o Adaptive porque ele tem o alecrim, tá? E também tem a laranja, então tem que tomar cuidado para não se expor ao sol. E outros dois olhinhos, gente, que são muito bons para que a gente possa, então, avaliar, né, se os nossos super-heróis internos da capa verde e vermelha estão em equilíbrio. Primeiro é o limão siciliano, né? O limão siciliano, na doTERRA a gente acha ele como lemon, tá? O limão siciliano, gente, ele ajuda a gente a ter clareza mental. Então, a gente consegue avaliar melhor em que momento a gente está e o que a gente precisa equilibrar na nossa vida, né? Então, quando a mente está inquieta, ele ajuda muito, tá? Você inala uma gotinha do limão, lembrando também, todo cítrico, fotossensível, tá? Não se expõe ao sol. E a laranja, gente, a laranja é um dos meus óleos favoritos. Na doTERRA a gente encontra ele como Wild Orange. E a laranja, ela é o óleo que traz alegria. E quem não está precisando de alegria nesse momento, hein? Muita gente, né? Muita alegria é sempre muito bem-vinda, né? Pessoal, então era isso que eu queria para compartilhar com vocês hoje. Agradeço muito vocês terem respondido a enquete sobre o super-herói da capa verde e da capa vermelha. Fico super à disposição, tá? Se você quiser me mandar uma mensagem, a gente faz uma consultoria gratuita e personalizada sobre os óleos essenciais. E se você acha que esse nosso cafezinho contribuiu, tá? Para que você pudesse avaliar o seu nível de bem-estar, de saúde, de doença, né? Essa perguntinha que eu coloquei antes, compartilha, tá bom? Compartilha com as pessoas que você sabe que vão aproveitar essa informação. Um beijo grande no coração de vocês. Vejo vocês, então, no próximo Café das 15h15.